A violência contra os profissionais da mídia é uma das principais ameaças à liberdade de expressão. O professor da PUC, Celso Augusto Schroeder, vice-presidente da FENAGE e presidente da FEPALC, concedeu uma entrevista à Cyberfan. Acompanhe agora. O professor falou sobre os principais motivos das agressões a jornalistas. Elas estão acontecendo por vários motivos, mas dois principalmente. Um é uma certa reação da sociedade nos seus mais variados aspectos, seja a sociedade mais pobre, seja de pessoas que de alguma maneira se sentem atingidas pelo mau jornalismo, né, e reagem da pior maneira possível, ou seja, reagem contra os jornalistas, né. Isso é preciso ser levado em conta para a gente aprimorar o jornalismo e principalmente para a atividade jornalística não ser uma atividade, como tem sido boa parte do tempo, como uma atividade privada das empresas de comunicação. Ela precisa ser pensada como uma atividade pública, social, no qual os jornalistas são agentes que não podem ficar reféns de um jornalismo, como eu disse, partidário ou privado de um segmento e tal, e isso comprometendo a dimensão pública e, obviamente, sofrendo as reações da sociedade. Um outro lado é um lado negativo, ou seja, tem a mesma vertente, é de uma visão instrumental da comunicação que a sociedade, e aí os poderes, inclusive, têm do jornalismo, que é uma tendência de enfrentar este mau jornalismo, que eu me refiro, ou seja, os excessos do jornalismo, com o não jornalismo. Ou seja, inibindo o jornalismo e mais do que isso, inibindo os jornalistas e mais do que isso, os ferindo e às vezes mais do que isso, os matando, como já aconteceu em alguns momentos no Brasil. Aliás, ontem era a entrega do Prêmio Herzog, que comemora exatamente o assassinato, relembra o assassinato de um jornalista importante para o Brasil e que foi uma brutalidade o seu assassinato por parte do Estado brasileiro. Então, a violência tem que ser vista como uma agressão, na verdade, à liberdade de expressão e à democracia. Eu vejo sempre com muito cuidado, com muita preocupação, seja qual for a vertente, seja como uma reação legítima, seja como uma reação da sociedade, como uma forma de se manifestar contra empresas que manipulem ou que façam isso ou aquilo com a informação, sempre é um excesso e sempre é um equívoco. Nós temos que combater o mau jornalismo com o bom jornalismo, eu sempre digo, não com o não jornalismo. Nós não podemos admitir isso, seja agressões vindo da esquerda, seja agressões vindo da direita, seja de onde for. A agressão ao jornalismo, ao jornalista, como de sorte a qualquer pessoa, mas ao jornalismo, principalmente, tem uma simbologia, que é atingir a possibilidade da liberdade de expressão. Isso é uma ameaça sempre perigosa e que precisa ser negada, precisa ser repudiada muito veementemente para que não se repita. Se nós pegarmos os números, por exemplo, de jornalistas mortos, de jornalistas feridos, eles são muito semelhantes aos países em guerra. Claro que não são iguais, mas o México, por exemplo, não está em guerra, e os seus números de jornalistas mortos são superiores ao do Iraque. É um país corrompido até a medula por uma estrutura de Estado baseada na organização do crime, no crime organizado. O Brasil não tem isso ainda, nós não temos um crime organizado, mas nós temos uma tradição política autoritária, onde o judiciário, por exemplo, tende a agir contra o mau jornalismo, inibindo a atividade jornalística. Por exemplo, a lei eleitoral brasileira é uma lei autoritária, positivista, uma lei que não pode, que impediu, por exemplo, a cobertura das eleições brasileiras. Isso, de alguma maneira, compromete a democracia, compromete a possibilidade das pessoas escolherem os melhores candidatos. Tudo em nome da limpeza, tudo em nome da ordem, tudo em nome de um modelo que nem sempre é acolhido pelo jornalismo. O jornalismo é isso, o jornalismo é expor coisas, às vezes coisas, e às vezes errando mesmo. Por isso que tem que ter lei de imprensa, que nós defendemos, por isso que tem que ter regras para que quando o jornalista erra, ele pague, ele cumpra
suas penas como qualquer outro cidadão que cometa erros na sua profissão. Ou seja, o crime está se organizando, os poderes políticos ainda estão vigentes, ainda há coronéis, por exemplo, norte e nordeste do Brasil ainda estão na mão das oligarquias políticas hegemônicas, que sim matam jornalistas, sim ameaçam jornalistas, e nós temos condições concretas de trabalho. Por exemplo, agora essas ameaças à profissão não são menores, né? Um jornalista que tenha que fazer 4 anos de profissão, ou que fez isso, investiu a sua vida toda no trabalho, que ganha uma miséria para conseguir exercer a sua profissão, se sente ameaçado, por exemplo, num judiciário que questiona a sua legitimidade, certamente é um jornalista que está inibido de exercer plenamente a sua profissão. Então eu acho que para o Brasil é um momento muito complicado para a atividade jornalística, principalmente para os jornalistas, os trabalhadores jornalistas que estão se sentindo ameaçados, e essa ameaça, paradoxalmente, vem em boa parte das empresas de comunicação, né? Enquanto que nós tínhamos que estar juntos, jornalistas e empresas de comunicação, trabalhando por um jornalismo humano, um jornalismo plural, um jornalismo democrático e principalmente um jornalismo crítico aos poderes constituídos, seja poderes econômicos, sejam poderes políticos, isso não está acontecendo. Há uma mistura promíscua de poder político com o poder do período de jornalismo, e isso, de alguma maneira, atinge os jornalistas nesse momento. Acho que é um momento ruim, talvez não seja o pior da história. Acho que a ditadura militar, acho que as ditaduras são piores, não há dúvida nenhuma, quando a ameaça física é maior. Mas eu acho que não é um bom momento para o jornalismo brasileiro. Eu acho que nós aprendemos a nos cuidar mais. Eu estive no México agora, nós falamos sobre isso lá, e no momento que se falou sobre o Tim Lopes, eu dizia, eu acho que a FENAGE, por exemplo, a Federação Nacional dos Jornalistas, aprendeu que não basta retórica, não basta grandes conceitos a respeito da segurança dos jornalistas, apontando para os grandes direitos. Acho que nós temos que concretamente agendar no cotidiano do jornalista a questão da segurança. Eu acho que o jornalismo ele é essencialmente uma profissão que trabalha nesse limite da área de risco. Nós não somos policiais, não devemos ser e nem nos confundimos com heróis e paladinos. Nem podemos ser, nem devemos ser, mas sem dúvida nenhuma temos um papel que ameaça muitas vezes interesses poderosos na sociedade. E isso faz com que se reverta para a segurança dos jornalistas. Eu acho que nós temos que incorporar isso no nosso cotidiano, no dia a dia dos jornalistas, no dia a dia das universidades e principalmente em políticas públicas que protejam, deem conta da segurança dos jornalistas. Nós temos uma campanha forte com um observatório, ou seja, onde nós listamos todas as violências, as mortes inclusive. Temos uma campanha nacional contra a violência. Essa campanha está em sintonia contra campanhas internacionais. Acabamos de criar no México agora um observatório latino-americano e do Caribe para mapear e fazer uma estatística dessas violências, constituindo ações concretas. Por exemplo, denúncias e pressões sobre os estados que não dão conta de punir os culpados, isso é muito comum, né? Ou seja, a impunidade é a maior causa de reincidência de crimes contra jornalistas, e também nessa linha que eu acabei de frisar, que é os jornalistas começarem a se preocupar com isso, incorporarem protocolos de segurança, né? Assinarem, nós conseguimos, por exemplo, que as empresas de comunicação assinem protocolos nos acordos salariais, nos acordos de trabalho, de tal maneira que os jornalistas tenham coisas mínimas, tipo coletes à prova de bala, cursos a respeito de projetos, cursos a respeito de balística, inclusive de abordagem de reportagem, de condução de matéria, por exemplo, com fontes que tenham algum tipo de causa, são algum tipo de risco à segurança do jornalista. Eu acho que está se fazendo coisas razoavelmente novas. Neste momento há uma salutar sintonia entre algumas empresas de comunicação e a FENAGE, em particular a Globo, tem acatado, tem sintonizado em função principalmente do caso Tim Lopes, que teve uma repercussão internacional muito grande. E isso é interessante. Achamos que isso aí precisa ser ampliado para todas as empresas e todas as empresas incorporem. Assim como os jornalistas incorporem também essas noções de segurança e as universidades tragam para dentro das universidades esses ensinamentos como trazem de qualquer outra técnica jornalística. Não tem que produzir política pública. A gente tem que ter política pública e tem que ter uma agenda nesse sentido e impedir a impunidade. Ou seja, governo se diga, executivo e judiciário principalmente. Não é possível a impunidade continuar. Por parte das instituições de jornalistas e de empresas jornalísticas, é de agendar isso, ou seja, de trazer para dentro do cotidiano da atividade jornalística. Ou seja, isso precisa ser incorporado pelos editores, incorporado pelos jornalistas, pelos chefes intermediários, até os donos das empresas.
Para as universidades, para os cursos, eu acho que é preciso incorporar, é novidade isso, eu acho que precisa entrar dentro dos currículos escolares, dentro dos currículos acadêmicos, noções de segurança em área de risco.